Bom, gente, para quem está assistindo, boa tarde, quase boa noite. Meu nome é Isabelle, eu sou membro do time do Elas Têm Poder, sou mentora do projeto. E, bom, eu tenho 18 anos, eu sou do Rio de Janeiro, mas hoje em dia eu moro em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu estou no terceiro ano do ensino médio, sempre tive muito interesse nessa área de STEM, sempre fui uma das únicas garotas que realmente começava projetos nessa área quando eu era do primeiro e segundo ano. E hoje poder fazer parte do projeto, né? Poder fazer parte delas tem poder e estar aqui conversando com essas mulheres e meninas incríveis sobre um tema que é super importante, é bastante especial para mim. Então, agora para conhecer um pouquinho das meninas que vão estar debatendo aqui com a gente, Aline, por favor, você quer se apresentar? Claro. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline, eu tenho 21 anos, eu sou de Fortaleza, mas me mudei ano passado para São Paulo para cursar astronomia. Inclusive, eu estudo astronomia na USP, que eu estou fazendo agora. Eu sou uma das fundadoras do Elas Têm Poder. E é basicamente isso. Vanessa, por favor. Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu tenho 17 anos. Eu moro no sul de Minas, numa cidade bem pequenininha chamada Muzambinho. E eu gosto muito de ciências também. Atualmente eu estou no terceiro ano do ensino médio. E no Elas Têm Poder eu também fui uma das fundadoras e atualmente eu trabalho como instrutoras. Então, ajudo no Instagram, na organização, e também gosto de escrever, também sou uma das redadoras. Então é isso, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Maria Clara, Rosinha. Oi, gente. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 16 anos. Eu sou de Bagé, uma cidade no interior gaúcho. E no Elas Têm Poder, eu trabalho na parte de programação junto com a Vitória. E eu curso técnica em informática, estou no terceiro semestre. Eu tenho 16 anos, então eu estou no segundo ano, que equivale ao terceiro semestre. É praticamente isso. Obrigada, Maria. Vitória, por favor. Oi, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Regina, eu tenho 22 anos. Sou de Guarulhos, em São Paulo, mas moro numa cidadezinha do interior chamada Assis, que é onde eu estudo. Sou graduanda do curso de Engenharia Biotecnológica na Unesp de Assis. Sou pesquisadora. Atualmente eu atuo dentro de um laboratório da Unesp na área de fitoterápicos, chamado Fitotec, mas já atuei em diversas áreas também. E eu sou uma louca apaixonada pela tecnologia, não é à toa assim, que eu sou hoje uma desenvolvedora no Elas Têm Poder. Muito obrigada, Vitória. Elaine, por favor. Olá, muito boa noite. Ainda boa tarde, né? Bom, eu sou da área de tecnologia, né? Me graduei na área de tecnologia e tenho ajudado o projeto na área de materiais e estou gostando bastante me aproximar desse universo e, enfim, conhecer mais sobre como é que tem se atualizado a área de tecnologia, ver mais mulheres inseridas na área, e isso me deixa muito feliz. E eu sou do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Elaine. Então, gente, essa roda de conversa é para a gente justamente debater a presença, né, e as questões sobre as mulheres e meninas que estão inseridas nessa área de STEM, ou que têm vontade de entrar nessa área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E todas aqui muito interessadas em discutir esse tema, em conversar sobre e entender quais são essas questões, tanto a respeito do déficit que a gente tem de mulheres e meninas nessa área, quanto da empolgação que nós, que estamos envolvidas diretamente com isso, temos em trazer mais mulheres para trabalhar e para estar aqui junto com a gente. Então, eu queria saber de vocês, tipo, como começou esse interesse, onde vocês sentiram que a área de tecnologia, de informática era para vocês, onde surgiu essa vontade? Quem sentiu a vontade para responder? Posso começar. Bem, eu comecei a me interessar pela ciência, assim... Bem, foi uma coisa bem louca, sabe? Porque, no fundo, eu sempre gostei de ciência, mas eu sempre reprimia esse meu desejo. Então, eu já quis ser mecânica, eu já quis ser professora, eu já quis ser apresentadora.
Eu já quis ser dentista, já quis ser musicista. Na verdade, eu acreditei por muito tempo na minha vida que eu ia ser uma violinista profissional, assim. Fiz conservatório em Guarulhos, estudei na EMESP. Eu estudava para passar na Municipal, que é tipo um conservatório do Teatro Municipal em São Paulo. Mas eu sempre amei a STEM. Eu sempre amei pesquisar, eu sempre fui muito curiosa, assim, sabe? Inclusive, eu vou contar até uma história para vocês que meus pais me zoam até hoje. Eu estava na FESEG, que é uma feira de ciência e tecnologia promovida pela Prefeitura de Guarulhos, né? E eu tinha desenvolvido nada mais, nada menos que um motor movido a ar, tá ligado? Eu estava lá, na minha mão estava a obra falando que era para eu ir para a área da STEM, mas eu não via isso. E assim, embora eu soubesse que eu gostasse muito, eu não via isso. Então, nessa feira, tinha uma mulher muito top, assim, da área da física, da USP. Eu não me recordo o nome dela certinho, mas ela se interessou pelo meu projeto e chegou assim e perguntou: nossa, mas o que você quer ser quando crescer? Aí eu olhei para ela e falei que eu queria ser violinista. E meus pais ficaram: oi. E assim, 2 anos depois eu estava prestando vestibular para engenharia, né? Então é uma história meio confusa. Mas vamos dizer que o que me motivou de verdade mesmo foi meu professor, Fábio Henrique Colognesi, e os meus pais também, mas principalmente meu professor, que conseguiu sempre me incentivar, me mostrar a beleza que era fazer ciência, o quanto a ciência pode transformar uma sociedade toda. E, na verdade, todos os meus professores do ensino médio sempre contribuíram para essa minha paixão, para o meu amor pela ciência. Mas, assim, eu não era a aluna mais exemplar da escola. E eu acredito que o que não me fez me interessar antes pela STEM foi eu acreditar que não era... Eu não acreditar que era possível ser uma pesquisadora. E o Fábio e os meus pais, que sempre me incentivaram em tudo que eu quis, eles fizeram acreditar mais em mim e ver que, assim, era possível eu segui a carreira que eu queria. Então, assim, obrigada, Fábio, obrigada, meus pais, por formar essa modesta cientista foda que vos fala hoje. Mas, assim, é isso. Amo. E a gente fica às vezes bloqueando, né? Tipo assim, eu sempre gostei muito da área de ciências e tudo mais, mas tipo assim, eu sou voltada para o projeto social, então eu achava que um excluía completamente o outro. Eu olhava e falava que nunca que eu vou poder fazer, sei lá, alguma coisa na área de ciência, conseguir desenvolver um projeto social, não tem nada a ver um com o outro, e estamos aqui no Elas Têm Poder, não é mesmo? Mas então, gente, gostaria de ouvir de vocês também, de outras meninas, como foi para vocês começar nessa área de ciência, né? Como vocês se sentiam lá no comecinho, quais eram as impressões? Eu posso falar dessa vez. Então, eu comecei, na verdade, foi mais, assim, eu acho que no começo da escola, um pouco como a Vitória, eu fui mudando bastante de, assim, interesse, já quis ser bombeira, eu não sei como, já quis ser bombeira, quase entrei na escola de bombeiros da minha cidade. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu tava muito louca por história, ia ir pra história, e eu lembro que eu já quis muito ser paleontóloga. Daí, eu lembro que estava numa pizzaria uma vez, e aí uma amiga da minha mãe perguntou para mim: o que você quer ser quando crescer? E aí eu falei: paleontóloga, esse negócio assim, mó estranho. Ela olhou para mim assim, tipo, certo, beleza, então, ok. E aí foram passando os anos e tudo mais, e eu percebi que eu tinha uma afinidade muito grande com exatas. Daí, eu fui me aproximando, comecei a participar de Olimpíadas Científicas, e eu via que eu realmente gostava bastante daquilo, de matemática, física, resolver problemas. E quando eu cheguei no ensino médio, eu fiquei sabendo da possibilidade de ir para Olimpíadas Internacionais pela Olimpíada Brasileira de Astronomia, e na época eu queria muito estudar fora, e quando eu estava no ensino médio, tinha tipo um grande mito, eu chamo de mito, que dizia que assim, você só consegue estudar fora se você participar de uma Olimpíada Internacional. E então eu vou participar de uma Olimpíada Internacional para poder estudar fora. E aí, no primeiro ano, eu consegui passar para a seletiva para Olimpíadas Internacionais da OBA, que é a Brasileira de Astronomia.
E eu comecei a estudar bastante, porque eu queria muito, muito passar para internacional. E nesse momento, estudando bastante para a UBA, eu percebi que eu gostava muito de astronomia, principalmente da área de astronomia, que é a cosmologia, né, que estuda mais a origem do universo, as partes mais, vamos dizer, abstratas, assim, da astronomia, né. E eu gostei muito daquilo. E eu decidi, tá, eu quero estudar astronomia, né, na faculdade e tal. E foi isso que aconteceu, né? Ano passado eu passei para a USP e aí estou aqui estudando astronomia e realmente eu quero muito seguir pesquisa na área de cosmologia, pesquisando mesmo ondas gravitacionais primordiais, que são ondas gravitacionais oriundas da origem do universo, ali, o Big Bang e tudo mais. Então, eu acredito que foi aí que começou mesmo o meu interesse por exatas, né? Olimpíadas Científicas, OBF, OBA, OBR e assim por diante. Até mesmo por tecnologia, por programação, que eu tive o primeiro contato através da UBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática. E aí, no começo foi uma coisa bem estranha e assustadora, tipo, eu não conseguia entender nada. Mano, por que colocando isso não dá certo? E eu tentava tantas vezes rodar o programa e eu dava muito errado, e às vezes era só porque faltava, sei lá, um ponto e vírgula, e era uma tristeza, sério. Eu ficava olhando assim infinitas vezes, tipo, mano, por que isso não tá dando certo? Programadores. Nossa, traumas. Entendo E aí, super. alguns anos depois, eu voltei para esse mundo e eu fiquei, nossa, isso é muito da hora mesmo. Tipo, eu dou o comando pro computador e ele obedece, sabe? Assim, ele vai lá e executa alguma coisa que eu disse. E eu tô entrando ainda mais também nesse mundo de programação, interessando e tentando unir ele com astronomia, porque cada vez mais a gente não consegue fazer ciência sem usar astronomia, ou sem usar programação. Então, unindo, né? O útil ao agradável. Acho que é isso. Mais alguma de vocês gostaria de falar, gente, sobre como foi começar, sobre esse primeiro insight de, meu Deus, eu quero essa área? A minha experiência, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi trágica e ao mesmo tempo maravilhosa, porque eu entrei muito cedo nessa área, muito cedo mesmo, eu entrei com 14 anos, e foi justamente porque eu queria sair da minha escola antiga, que era particular, e queria entrar para o Instituto Federal. E eu entrei para essa área muito não vou precisar pagar a escola, então tá aí. Mas, estando lá, e na minha escola antiga não tinha muitas oportunidades, isso que a Aline falou. Também acho que a Vanessa participa, mas eu não tenho certeza se é ela ou se é a Brisa, então eu não vou falar nada, que é essa questão de Olimpíadas. E eu sentia muita falta, porque eu sabia que existia, e na minha escola antiga não tinha nem o BMAP. E daí eu ficava, ai meu Deus, todo mundo tem essas oportunidades e eu não tenho. E eu não tinha na minha cabeça que eu poderia ir na secretaria da escola e dizer, eu quero fazer, pode inscrever a escola. Mas agora na minha escola a gente tem mais oportunidades que na antiga, mas a gente tem a BMAP, tem a BB, agora eu dei meio que uma listinha para minha professora com todas as Olimpíadas que eu queria participar. Mas essa área também me ajudou a evoluir muito como pessoa em si. Então, foi uma área que acabou me transformando como pessoa mesmo. Essa questão que a Aline falou da programação, que às vezes é só um errinho da ponto e vírgula. Eu tive muitas crises por causa de um ponto e vírgula, que eu tinha que entregar trabalho no outro dia, e daí eu ficava, meu Deus, o que tá errado, achando que eu tinha errado o código inteiro. Daí eu ia lá, revisava linha por linha do código de 500 linhas, e era um ponto e vírgula lá no final. E é muito triste, assim, na verdade. Mas essa questão de eu ter entrado tão nova para esse mundo tem, como é que eu posso dizer? Tem vários pontos negativos. Por exemplo, eu vou participar de um hackathon e a gente vê muito pouca presença jovem e muito pouca presença feminina. Então é bem triste eu estar montando um time e eu ver só homens de 30 anos. Então é bem difícil essa representatividade. Então eu consegui viver isso na pele e isso foi bom em partes porque me ajudou a perceber muitos problemas que o mundo tem e que o nosso papel talvez seja ajudar o mundo a mudar isso, mas acabou sendo bastante triste, assim, perceber que esses problemas existem. Exatamente. A gente, quando cai aquela ficha, né, de que a gente é, querendo ou não, minoria ali, a gente realmente costuma ficar preocupado, dar uma leve desmotivada, ou para alguns dar aquele gás, né?
Mas sempre tem alguém ali naquele meio que inspira a gente, de tão poucas pessoas que a gente às vezes encontra em posições mais de destaque dentro da área de ciência, e sempre tem uma mulher ou alguém que é o exemplo da nossa vida ali dentro. Então, eu gostaria de saber, tipo, de vocês, quem é a mulher que inspira vocês, tipo, qual é a personalidade que muitas vezes vocês olharam e falaram, meu Deus, eu quero ser igual àquela pessoa. Quem vai? Ai, pode ser eu. Bem, a minha referência, ela muda toda hora, né? Toda hora muda. E agora eu tenho uma atual referência, né? Que eu queria apresentar aqui para vocês. Bem, quem está preocupado com a epidemia do coronavírus e está de olho nas notícias, talvez tenha ouvido falar delas, né? Que são as cientistas brasileiras que sequenciaram o coronavírus em apenas 48 horas. Isso fez assim, o mundo todo parar para olhar a capacidade da ciência brasileira de perto. O que, na verdade, para mim não foi nenhuma novidade, né? Porque todo cientista, assim, eu como cientista brasileira, costumo dizer que o cientista brasileiro ele é o melhor do mundo. Porque a gente não tem o fundamental, que é o dinheiro, para fazer aquilo, sabe? E a gente faz muito bem. Então, assim, assuntos à parte, mas foi muito massa, assim, ver essa representatividade feminina na ciência brasileira, né? O nome delas é Jaqueline de Jesus e Esther Sabino. E o que mais me fez, tipo, ter elas como referência é que, além dela estar aqui sendo uma peça maravilhosa para a valorização da ciência brasileira, elas são duas mulheres negras que, bom, se hoje a gente tem uma vacina sendo produzida hoje é porque essas beldades fizeram isso para a gente. E, bem, elas são coordenadoras de uma equipe que fez sequenciamento, enfim, isso tudo já é tudo para mim. E eu queria pedir até licença para vocês, para ver se eu poderia passar um vídeo rapidinho de 2 minutos falando sobre elas. Um instantinho. Pode sim, sinta-se à vontade. Me fala se vocês conseguem ouvir o áudio, tá? Duas mulheres brasileiras ganharam o noticiário esta semana por um trabalho muito importante no combate à Covid-19. Eu fui conhecer duas integrantes da equipe que fez em 48 horas o sequenciamento genético do novo coronavírus aqui no Brasil. Cientistas de gerações diferentes, mas que dividem a mesma paixão pelo conhecimento. O trabalho delas costumava ser assim, silencioso, aqui trancado num dos laboratórios de medicina da USP. Mas há pouco mais de uma semana, todos os holofotes se voltaram para as ruas. Pesquisadoras de instituições públicas brasileiras conseguiram sequenciar o genoma dos vírus dos 2 casos da doença confirmados aqui no Brasil. O sequenciamento foi feito em apenas 2 dias. Em média, os cientistas estão levando 15. Quando eu peguei o celular, o número de seguidores estava muito alto. E eu não entendi o que estava acontecendo. Então, na verdade, também eu levei um susto. A surpresa é porque tudo começou como mais um dia de trabalho. Eu estava em casa, prestes a almoçar, e recebi uma ligação do Instituto Adolfo Lutz, falando sobre a possível confirmação, né, do caso e perguntando se a gente gostaria de participar desse sequenciamento. Foi para o Instituto Adolfo Lutz que foram enviadas as amostras dos primeiros pacientes infectados no país. Para fazer o sequenciamento do novo coronavírus, a Jaqueline e os colegas usaram uma técnica que a professora Esther trouxe para o Brasil há 4 anos, durante a epidemia do vírus da Zika. Funciona assim. O material genético do novo coronavírus é o RNA, formado por cerca de 30 mil desses bloquinhos. Cada bloquinho é representado por uma letra e o que os pesquisadores fizeram foi decifrar a sequência inteira dessas letras. E como é que foi ser chamada para fazer parte de um trabalho que, nesse momento, causa tanta preocupação em toda a sociedade? Inicialmente, na minha cabeça, não era algo extraordinário. Eu já tinha feito isso para a febre amarela, já tinha feito isso para a Zika.
junto com a equipe. Só depois mesmo que caiu a ficha. Você, nesse processo todo, nesses anos todos, onde você encontrou dificuldade sendo mulher e sendo negra? Por ser mulher negra, as coisas dentro da sociedade, de um modo geral, elas são mais difíceis. Eu já presenciei situações onde as mulheres elas foram desacreditadas por serem mulheres, ou foram taxadas de sensíveis demais, ou emotivas, do tipo, você está na TPM? Menos de 1/3 dos pesquisadores do mundo são mulheres. E só 3% dos prêmios Nobel de Ciências foram vencidos por elas. Mas entre os alunos da Esther, as mulheres são maioria. Você aqui tem um celeiro de pesquisadoras, né? Então, eu acho que é assim que a gente muda. Quer dizer, como é que você muda a situação, entendeu? Gente, só essa parte mesmo que eu ia mostrar para vocês. Só para vocês verem, assim, tipo... como elas são perfeitas. E, assim, a ciência feminina no Brasil ainda é minoria, tá vendo? Só que a gente tem muita capacidade, tem muito poder. E tá aí o exemplo. E eu queria mostrar só isso mesmo. Muito, muito obrigada, Vitória. São duas mulheres incríveis. A gente debateu muito sobre elas no time. Quando saiu essa notícia, todo mundo nervoso, em choque. Meu Deus, não acredito. Mulheres realmente muito perfeitas. A gente ficou muito feliz. E eu queria saber se tem mais alguém aqui que gostaria de compartilhar uma mulher que inspirou sua trajetória, uma mulher que motiva até hoje. Posso falar? Bom, durante a minha trajetória, assim, né, dentro da área de tecnologia, eu cheguei a lecionar durante 5 anos, né? E um dos estágios que eu fiz, né, que eu fazia estágio paralelo em suporte de tecnologia, e o outro era para dar aula. Acabei caindo de paraquedas lá. E tinha uma coordenadora que ela era sensacional, assim, porque ela motivava, assim, porque eu era muito tímida. Porque a pessoa que vem da área de tecnologia é uma pessoa mais introspectiva, né? Uma pessoa que gosta de ficar no computador. Eu era muito a cara de exatas na época. Então, ela insistia muito. Ela falava assim, não, vamos embora, e vamos. Ela era super motivação, assim. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei até na sala, assim, para poder dar aula para as crianças, porque era desde criança até adolescente. Aí eu lembro que eu recebi uma chuva de pipoca. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, eu vou embora daqui. Mas ela falou assim, não, vamos embora, você vai aprender, você vai, né, se esforçar e tudo mais, você vai aprender. Então, eu com ela, né, ela me inspirou muito a questão do tipo, do ensinar de forma didática, a questão da pedagogia, que eram coisas que jamais passaria pela minha cabeça estando dentro da área de tecnologia. Né? Então, abriu um pouco de leque, porque às vezes a gente fica muito assim, né? Tipo, a área de tecnologia é só programação, né? Só código, e sendo que tem outras áreas também de exploração que a gente pode estar atuando, né? E se considerar também uma mulher da área de tecnologia. Então, ela me inspirou muito, porque, assim, a gente trabalhava muito com a questão da interdisciplinaridade, eram várias disciplinas, desde direito até, enfim, várias coisas que estimulavam até os adolescentes a saírem preparados para o mercado de trabalho. Então, assim, era sensacional. Tinha até teatro dentro que era da Fundação Moody's. Então, era um projeto social que tinha dentro. Então, era muito legal. Ela me inspirou muito. Ela inspira todos os professores que passaram por lá até hoje. Uma liderança feminina bem inspiradora. Eu acho incrível quando a gente consegue realmente trazer para esse lado da educação, né? De você usar o conhecimento, às vezes, de tecnologia, que a gente distancia tanto, como eu disse, da parte social, da parte em que a gente interage com outros seres humanos em si, além do computador. Então, eu acho muito interessante quando a gente traz essa parte para lecionar, para ensinar e aprender com a tecnologia, entendeu? Tanto ensinando isso, quanto usando como ferramenta para passar o conhecimento, né? Então, mais alguém gostaria de falar sobre uma mulher que inspira? Vanessa, Maria Clara, Aline? Vai, quer ir, Vanessa? Pode ir, Aline, pode ir.
Rapidinho. Eu queria falar de duas mulheres. Uma é que me inspirou durante a minha época da escola, né? Que foi a Tabata Amaral, pouco conhecida, né? Porque eu lembro que quando acho que eu tinha 13, 14 anos, ela estava sendo aceita em Harvard e outras 1000 universidades americanas. E ela já participou de infinitas Olimpíadas Internacionais. E quando eu vi a história dela, tipo, uma menina que saiu da periferia e conseguiu bolsa para estudar numa escola particular de São Paulo, e aí saiu participando de várias Olimpíadas Internacionais, eu fiquei, mano, não é possível existir um ser humano assim. E, sei lá, acho que me motivou bastante a me preparar ainda mais para Olimpíadas e até mesmo a estudar fora, né? E aí ela ainda se formou em astrofísica e ciências políticas. Então, assim, é um exemplo de cientista e de ativista. Então, ela me inspira e me inspirou bastante. Então, ela é uma das mulheres, e a outra é a Marcele Soares Santos, que é uma astrofísica, uma física astrofísica também, que brasileira, mulher negra, que passou pelo meu instituto na USP, então já dá mais alegria até. E que, inclusive, ela realiza pesquisa na área que eu desejo seguir, então eu tenho o sonho de princesa de conseguir trabalhar com ela um dia, porque ela, inclusive, ajuda na construção de um projeto que detecta a luz emitida por eventos astronômicos que emitem ondas gravitacionais. Então, assim, a mulher é incrível, sabe? E já conquistou tantos prêmios e, assim, é tão nova, sabe? E, nossa, ela me inspira muito. E só em já ter passado pelo meu instituto, assim, eu sinto que eu estou mais próxima dela, sabe? E, me inspira muito mesmo. Muito obrigada, já ouvi falar dela, sim. Ela é muito top, muito, muito mesmo. E Vanessa, agora você estava querendo falar, pode falar. Sim, rapidinho. Só queria dizer que em todo o meu ensino médio, o primeiro e segundo ano, eu não tive contato com nomes de cientistas mulheres, sabe? Por meio de apostilas, e até mesmo meus professores não citavam quais cientistas contribuíram para tal feito, sabe? Até porque nenhum cientista faz nada sozinho. Então, uma pessoa que eu queria citar agora é a Juliana Stradiotto, primeiro, porque, assim, uma jovem cientista e me inspirou muito. Eu não sabia que eu poderia fazer isso ainda no ensino médio. E quando eu vi a história dela e vi que ela, tão nova, tinha feito coisas tão legais e tão difíceis do que eu já tinha tido contato, eu me inspirei muito. E uma outra pessoa que eu queria falar sobre é que no Elas Têm Poder eu comecei a escrever sobre algumas mulheres porque eu era responsável pela coluna das citações. E foi dessa forma que eu comecei a conhecer muitas mulheres que faziam coisas incríveis e que muitas vezes foram esquecidas pelo que elas eram. E uma pessoa em especial, assim, que eu escrevi sobre, que eu queria citar, é a Wangari Maathai. Ela nasceu no Quênia e ela formou bióloga. Ela era de uma comunidade rural, assim mesmo, e meninas não estudavam naquela época, só que a mãe dela se esforçou para que ela pudesse sim estudar por conta do potencial que ela enxergava nela, e ela acabou se formando bióloga e ainda conseguiu fazer um movimento incrível no mundo inteiro, que é chamado Cinturão Verde, e atualmente eles já plantaram milhões de árvores no mundo inteiro para resolver um problema da comunidade, e acabou resolvendo um problema do mundo inteiro. Então, só queria citar essas duas mesmo, me inspiram demais. Perfeita. Maria, você gostaria de falar alguma coisa? Mencionar alguém? Eu só quero mesmo ressaltar da Juliana Stradiotto, porque eu me sinto a minha história muito próxima da dela, extremamente próxima, porque eu estudo em Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e ela também. Então, foi meio que um choque, assim, ver por tudo que ela passou. Eu sei quais as oportunidades que ela teve acesso, porque são praticamente as mesmas que eu tive. Então, é realmente muito bom ver o que ela construiu com as mesmas oportunidades que eu tenho, com uma realidade muito próxima à minha. Então, muitas vezes a gente acaba se inspirando em pessoas, tipo, lá de cima, por exemplo, um político ou, sei lá, a rainha da Inglaterra. Então, a gente acaba se inspirando em pessoas muito, colocando elas num pedestal, assim, e a gente acaba esquecendo das pessoas realmente que a gente conhece, que estão no nosso meio. Eu já conversei com a Juliana, ela, além de uma pesquisadora maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa. Então, eu tenho certeza, se eu perguntar qualquer coisa para ela, ela está indo estudar em Dartmouth, não, Northwestern.
Housemaster. E eu tenho certeza que se eu perguntar qualquer coisa para ela no WhatsApp, se eu perguntar qualquer coisa para ela no Instagram, ela vai responder, porque ela é uma pessoa super acessível. Então, é muito bom ver que a gente consegue juntar esse meio social com o científico e ela faz isso de uma maneira maravilhosa. Então, eu super recomendo que vocês pesquisem ela, porque ela é realmente maravilhosa. Muitas mulheres incríveis, gente, tipo, demais mesmo. Eu tenho prazer de conhecer, tipo assim, de conhecer um pouquinho da história das mulheres que todas falaram aqui e tudo mais. E a gente sabe que essas mulheres, elas passaram por bastante dificuldades, né, ao longo da vida, principalmente as mulheres que são mais velhas, porque se hoje em dia a gente já tem esses preconceitos e essas dificuldades que a gente encontra atualmente para ingressar e trazer mulheres também para essa área de STEM, a gente imagina como não era, tipo, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, há 30 anos atrás, sabe? É bem complicado. Então, tipo, como vocês enxergam hoje essa dificuldade? Tipo, como vocês olham para os empecilhos que a gente encontra ao longo do caminho? Quais são esses empecilhos? Quais foram para vocês? Quais vocês já ouviram falar também? Porque às vezes a gente não vive certos problemas, mas a gente conhece. E como foi para vocês, tipo, superá-los? Ou estar no caminho de superar? Gostaria de começar. Posso falar? Pode. Bom, a minha maior dificuldade começou primeiro, acho que na parte familiar um pouco, porque não é comum, né, que mulheres se interessem pela área de tecnologia. Então, eu sempre fui a menina que gostava daquele carrinho de controle remoto porque ele andava, né? Ao invés, tipo assim, eu gostava de boneca também, brincava de Barbie, tudo isso. Mas eu gostava de tudo aquilo que era tecnológico, tudo aquilo que era diferente. Então, meu pai, ele trabalhava com a parte de eletrônica, e aí ele abria aquele, tipo, como se fosse um mapa, sei lá, enfim, com aquelas coisas lá que eu não entendo muito bem. E aí ele pegava as pecinhas e começava a pegar, e eu, pai, eu quero aprender. Pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Eu perturbava ele para aprender. Ele, não, isso não é para você. Era isso, entendeu? Não é para você. Aí eu falava, poxa, pai, mas eu quero aprender. Poxa, pai, mas eu quero aprender. Eu gostava de, por exemplo, ver como é que funcionava o computador por dentro, que às vezes dava problema, né? Então, apesar de eu ter 32 anos, desde os 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu já tinha um computador em casa. E isso era muito raro na época. Então, quando dava problema, meu pai abria e ele mesmo consertava. Então, eu tentava ali, né, tipo, e aí meu pai, não é para você, entendeu? Então, teve essa resistência. Então, a minha primeira dificuldade foi a parte familiar. Aí depois eu fui para a escola. Na escola, eu tive informática desde a primeira série, se eu não me engano. Primeira série até vários anos lá de informática. E aí eu tive um professor muito maluco, que se chamava Dexter, que ele tinha um óculos do Dexter, inclusive, e aí ele levou pra gente aula de banco de dados. Tipo, que professor, que tipo, acho que a gente não tinha nem, acho que era a quarta série, era uma coisa assim, era as primeiras séries, as pessoas não tinham noção nem do PowerPoint, nem do Word, nem do Excel, ele já jogou lá um banco de dados. Aí o pessoal, todo mundo assim, cara, que aula chata, que não sei o que, e eu, que máximo, vamos lá, que não sei o que. E eu achava aquilo máximo, eu achava aquilo, sabe, coisa de outro mundo e tal, não sei o que. Eu achava muito, muito parecido com a questão do Excel, eu tinha muito acesso ao Excel em casa, aí o Excel meu pai deixava, o Excel meu pai ensinava, e aí porque eu ajudava ele no trabalho e tudo mais. Então, teve um pouco dessa dificuldade familiar. Na escola eu tive muito incentivo, porque tinha informática. Depois, quando eu fui para o mercado, aí que as coisas começaram a complicar um pouquinho, porque na minha faculdade, a única menina da sala era eu. Aí eu fiquei um pouco assustada, assim, na hora. A primeira vez que eu entrei assim, na sala, eu falei, gente, cadê as meninas? E eu não tinha, e assim, na época eu tinha mais amiga mulher do que amigo homem. Então eu falei assim, gente, eu vou, sei lá, eu acho que eu não vou conseguir me adaptar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu falei, não, mas eu gosto, é o que eu gosto,
né? Na época eu fiz uma entrevista, né? Que é super legal fazer na época do ensino médio. Você fazer uma entrevista com algum profissional que você admira muito, para você saber como é que é na prática aquela profissão que você quer exercer. E aí eu fiz isso, eu falei, isso que eu quero e tal. Então eu falei assim, não, vamos nos adaptar e vamos ver como é que funciona isso aqui. E aí eu fui super bem acolhida, assim, pelos meninos da faculdade. Na faculdade eu consegui criar o meu grupinho, né? Lógico que sempre tem aqueles engraçadinhos, né? Sempre tem um lado, vamos colocar assim, um lado, enfim, o lado que te favorece, o lado que não te favorece. Mas tipo, eu lembro até de uma situação não tão engraçada, que uma vez eu deixei meu e-mail aberto no laboratório, né? Porque eu trabalhava muito, não sei o quê, eu ia cansada para a faculdade. E aí eu deixei meu e-mail aberto e aí os engraçadinhos entraram no meu e-mail e começaram a dar em cima de todos os meus amigos por e-mail. Ali foi quando eu levei um choque, que eu falei assim, cara, aonde que eu estou, né, entrando aqui nesse meio? Mas como eu já tinha meu grupinho, logo no primeiro período já consegui formar o meu grupinho, eram pessoas mais velhas, boa parte dos caras já eram casados, tinham família e tudo mais, então eles super me respeitavam, então eu estava numa zona segura de uma certa forma, por mais que eu não tivesse conseguido encontrar ali meninas, né, e depois nos outros períodos, uma matéria ou outra, né, ia dando uma mixada ali. Então eu acho que a dificuldade foi, às vezes, não encontrar grupos de mulheres, às vezes nem grupo misto mesmo. Eu lembro que eu saí daqui do Rio, fui lá para São Paulo, para um evento da iMasters, na época, que era de PHP, porque eu cismei na época que eu queria aprender PHP, e aí não tinha um evento aqui no Rio sobre isso, e aí eu cheguei lá também, mesma coisa, né, de 150 pessoas, sei lá, tinham 3 meninas, e aí quando eu perguntei se tinha algum grupo para poder aprender, para poder me engajar, ela disse que nem grupo misto tinha, nem grupo de homem tinha engajado, como é engajado lá em São Paulo, na época, né, que eu fui. Então, tem algumas dificuldades, sim, mas eu acredito que hoje, né, hoje, até acompanhando, né, o grupo de vocês e tudo mais, assim, né, estando dentro do grupo também, a gente já vê uma evolução muito grande, né, aí depois eu fui ressignificar isso, né, que eu falei, gente, não é possível, essas coisas precisam evoluir. Depois nas Olimpíadas, aí já foi mais de 2016, já foi um pouquinho mais para frente, aí que eu percebi que começou a ter um pouco mais de inclusão, né, das mulheres, assim, de chegar, assim, no primeiro dia de trabalho, de encontrar, esbarrar com várias meninas, e eu falar assim, cara, é isso, sabe? Precisa ser assim. O certo é ser assim, né? Ter mais mulheres e a gente querer se inserir também, né? Porque eu acho que também não tinha tanta procura. Eu acho que essa oportunidade, esse incentivo também que o projeto dá, né, do Elas Têm um Poder, é muito legal para que as meninas entrem mais empoderadas, para que elas passem por essas situações de forma mais leve, né? Tipo assim, já vai mais preparada. Tipo assim, você vai passar por isso. Então, né, ter uma inteligência emocional, saber como se portar diante das situações, para que a gente também não fique à mercê das circunstâncias ali, né? Saber lidar com esses caras que, de repente, vão lá entrar no seu e-mail, você saber o que fazer e como lidar com a situação. Sim, quando você fala também sobre a questão da procura, a gente entende também como a questão familiar, como você disse, às vezes tem um certo impacto bastante grande no que a gente gostaria de fazer com a nossa vida, né? Como ali muitas pessoas já são barradas bem no comecinho, não tem nem a chance de descobrir exatamente o que gosta na área da ciência, mas é sempre muito complicado. Alguma outra de vocês gostaria de falar também sobre algum problema que vivenciou? Eu posso. A Vitória. Não, pode falar. Ali. Então, eu acho que nesse quesito, eu acho que eu sempre fui um pouco sortuda, porque eu lembro que na escola, quando eu estava me preparando para os vestibulares do ITA e do IME, a gente tinha uma turma específica para esses vestibulares, e a minha turma foi uma meio que diferentona, porque metade da turma era menina, era de meninas e a outra meninos, né? E a gente olhava as outras turmas, as que vieram depois, as que vieram antes, e, tipo, geralmente a turma, sei lá, de 12 alunos, porque era bem pequena, tinha, sei lá, uma ou duas meninas, sabe?
E por ter tantos, assim, por ser uma proporção relativamente alta, eu acredito que talvez por isso, os meus colegas de classe sempre respeitaram bastante a gente, né? As outras meninas, eu e as outras meninas que fazemos parte da turma. E isso foi bastante confortante e talvez por causa disso eu nunca tinha, eu ainda não tinha percebido essa disparidade, ainda que quando eu participava das Olimpíadas Científicas a gente ia fazer as provas com outras escolas e eu entrava na minha sala para fazer a prova e, sei lá, lotada de meninos e poucas meninas, eu ficava, tá, vamos lá, né? Vamos lá. Mas eu ainda não tinha, assim, uma visão, assim, de, nossa, isso é por falta de representatividade, é porque não tem o incentivo, as meninas não recebem incentivo para participar de atividades na parte de exatas e tudo mais. Eu só olhava e ficava chato, muito ruim. E aí, tanto que até na faculdade, a minha turma, metade da minha turma são meninas. Então, até aí, sabe? Daí, continuei vivendo nesse meio e tudo mais, e quando eu cheguei na faculdade, apesar da minha turma ser composta por metade meninos, né, a gente tem aulas de outras disciplinas com outras turmas, e aí algumas dessas disciplinas são vários meninos também e poucas meninas, e na faculdade e através de projetos sociais, como Elas Sem Poder, eu pude ingressar mais nessa discussão sobre representatividade em STEM e perceber o motivo desse pequeno número de meninas em atividades e em áreas relacionadas à ciência e tecnologia. Eu lembro, inclusive, que eu estava em uma aula de uma disciplina, eu nunca vou esquecer disso, gente. E eu tenho um fun fact. Na faculdade, eu tenho muita dificuldade de tirar dúvidas, porque eu acho que é bastante, assim, uma coisa bem enraizada, assim, na gente, que vem bastante também na nossa cultura, assim, as pessoas estimulam bastante os meninos a tentarem, a arriscarem nas coisas e tudo mais, sendo que a gente, assim, se a gente erra alguma coisa, já é, assim, um absurdo, né, assim, nossa, como você errou isso? Se pergunta algo besta, assim, todo mundo já fica assim, nossa, mas você errou isso? Sério? Uma pergunta dessa. E eu tava numa aula, ano passado, na faculdade, e nessa turma que eu tava, dessa disciplina, tinha o quê? Uns 60 alunos, e só o quê? Umas 12 meninas, sabe? Eu lembro que quando eu ia fazer prova, eu entrava na sala e eu ficava assim, assustada, sabe? E eu tava numa aula dessa disciplina, e aí a professora tava deduzindo uma fórmula, empiricamente, e aí um menino levantou a mão e perguntou, e falou assim, professora, eu não concordo com o que a senhora está dizendo aí, porque eu não consigo visualizar essa situação. E aí eu fiquei assim, gente, sério, eu fiquei muito, muito estressada com a situação, muito nervosa. Eu queria, assim, meu querido, o que você está falando? Tipo, ele falando que não concorda com o fato que a professora está demonstrando, assim. E, sério, assim, acho que ali foi a gota d'água mesmo, porque, assim, a pessoa tem uma coragem dessa de levantar a mão e falar para a professora que não concorda com o que ela está dizendo, assim, demonstrando. E eu não consigo tirar uma dúvida, sabe? Uma dúvida sequer. A primeira dúvida que eu tirei foi no começo do ano, antes da pandemia e tudo mais. E assim, eu ainda passei na minha cabeça várias vezes a minha dúvida, assim, para realmente ter certeza de que o professor não tinha falado isso, de que era uma coisa que era relevante para a aula e que estava sendo sobre o que o professor estava falando, sabe? Para, não sei, vai que, né? Então, eu acho que a situação está bem melhor do que, sei lá, 20 anos atrás, mas não está perfeita, está longe de estar, assim, perfeita, sabe? Ou ideal. E eu acho que, assim, é isso. As pessoas estão sendo cada vez mais educadas e estão surgindo cada vez mais projetos como Elas Têm Poder e outros que têm o objetivo de conscientizar as pessoas sobre esse tema, né? Meninos e meninas todos, para realmente reeducar as pessoas, né? Assim, quando a gente... Tem um cachorro latindo, desculpa. Quando a gente está passando na sociedade, assim, as pessoas mudar a forma de dirigir algumas coisas a meninos e meninas, tipo, as meninas não podem errar, tem que ser tudo perfeito, enquanto os meninos podem se arriscar nas coisas, podem tirar dúvidas, podem, sei lá, ser bold, assim, né, corajosas. E a gente, sim, tem que tomar cuidado com cada palavra, cada atitude. E, mano, não, né, não é assim. A gente tem que se arriscar também e ocupar os espaços. E, eu tô feliz que
tem mudança acontecendo. E vai melhorar. Acho que é isso. A gente nota que apesar, mesmo é o que nem você falou, tipo, a gente sabe que há 20 anos atrás era muito pior, mas a gente olha para atualmente e fica, tipo, não tá, ainda não é suficiente, sabe? O avanço que a gente olha não foi suficiente, ainda não é, e a gente vai continuar aqui nesse rolê para tentar chegar onde a gente quer. Vitória, você pode falar. Antes de falar, eu queria só falar rapidinho aqui. Meu professor Fábio, meu inspirador, está assistindo a gente. Queria mandar um beijo para ele. Te amo muito, professor. Mas, enfim. Eu queria falar, assim, vocês estão falando sobre dificuldade dentro de casa primeiro, né? Vocês falaram. E nesse ponto eu sempre fui bem privilegiada, na verdade. Digamos assim que meus pais criaram uma garota empoderada. Meu pai sempre incentivou assim eu entrar. Eu conheci a área da tecnologia eletrônica. Antes eu não estava nem aí para isso, assim. Mas ele ficava lá, mexendo no saco, me ensinava eletrônica. Ele me ensinou a manusear um torno, sabe? Ele ia arrumar o carro, ele ia lá e falava assim, esse daqui é um radiador. E assim, e minha mãe também sempre me incentivou, sempre, tudo que eu colocava na cabeça, assim, igual eu falei, eu queria ser violinista. Eles sempre me incentivaram, então, assim, dentro de casa, eram a bolha perfeita, vamos dizer. Porque eu comecei a sentir mais essa dificuldade quando eu entrei na universidade, né? Antes de entrar para biotecnologia, eu fiz 1 ano na FATEC em mecânica. Então, assim, imagina só um curso de mecânica, tinha 3 meninas dentro de uma sala de 40 alunos, e uma das meninas ainda tinha desistido, então 2 meninas tirando eu, numa sala de 40 alunos, e assim, foi bem chato nessa época, porque, por exemplo, a gente ia ter uma aula de física. O professor não dava atenção para ninguém da sala, assim. Ele dava a matéria e era isso. Mas para as meninas, eles ficavam lá, você entendeu se esse sinal aqui na conta é diferente? E essas coisas, como se a gente não entendesse aquilo de jeito nenhum, fosse uma coisa de outro mundo, sabe? A mesma coisa quando a gente começou também a manusear as ferramentas, tá? O pessoal ficava em cima, e enfim, essas coisas, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que os homens, eles proibiram as mulheres de estudar por muitos anos, e que demorou muito mais tempo ainda para as mulheres entrar na universidade, e ainda mais para as mulheres negras. Então, a representatividade, ela está aí, só que ela está muito pouca ainda, em todas as áreas, né? Na ciência, que é o meu campo hoje, a gente vê ainda que ainda é muito elitista, ainda tem muito homem lá, muito homem branco lá, sabe? Então, tipo, é isso, gente. É a gente lutar pro nosso espaço e é isso. E quando eu falo, tipo, a luta da mulher para entrar na representatividade, eu incluo, tipo, todas as mulheres, tanto as cis quanto as trans. Todo mundo está na mesma luta aí pelo espacinho, e é isso. Obrigada, Vitória. Eu queria saber se a Maria Clara, se a Vanessa gostariam de falar alguma coisinha. Vocês têm algo a acrescentar, algum comentário? Eu quero, porque eu achei bem interessante algumas coisas que as meninas falaram, e eu queria contar um pouquinho da minha história, que eu acho que tem a ver com isso. Infelizmente, eu não tive a mesma sorte que a Vitória, por exemplo, em questão dos meus pais, tanto que foi uma briga, porque assim, no Instituto Federal que eu estudo, eu tinha a opção de escolher entre informática, agronomia e administração. Os meus pais estavam completamente certos que eu ia escolher administração, porque, bom, eu era uma menina, por que eu faria informática ou agronomia? E quando eu disse que não, eu ia prestar vestibular para informática, eles ficaram me olhando, tipo,
assim por várias semanas. Então, foi algo realmente complicado. Mas eu costumo dizer que quando eu entrei na porta daquele instituto, eu mudei totalmente, porque já na questão da sala de aula eu tive muita sorte. Para vocês terem uma ideia, a minha escola em si, a gente tem cerca de 58% dos alunos são mulheres. E na informática, esse número baixa um pouquinho, deve ser uns 45. A gente, inclusive, tem uma pesquisa a respeito disso, que uma professora minha tomou à frente. E eu ajudei, na verdade, na pesquisa, mas a gente tomou à frente dessa pesquisa justamente porque a gente tem essa representatividade feminina muito grande. Mas quando chegava a hora de prestar uma Olimpíada, ou quando chegava a hora dos melhores estágios, ou quando chegava a hora dos melhores projetos, o número de mulheres que tinham realmente uma vaga naquilo ali baixava para menos de 10%. E eu lembro que a minha professora chegou para mim e eu estava conversando com ela sobre esses assuntos e ela disse, inclusive eu estou pensando em realizar uma pesquisa porque eu realmente não consigo entender o porquê. Então a gente foi atrás realmente de quase todas as meninas do campus, perguntando por quê. Elas não se interessavam por aquelas oportunidades, elas não estavam nem aí, porque realmente poderia ser. Mas, na verdade, a gente percebeu que a gente tinha uma representatividade muito boa em relação de alunos, mas o corpo docente da minha escola era quase totalmente formado por homens. Então, aquelas meninas se sentiam muito pouco representadas naquela área, em todas as áreas, inclusive em administração. Então, elas se sentiam muito pouco representadas. E a gente chegou à conclusão que elas se sentiam inferiores e elas achavam que elas não iam conseguir passar, por exemplo, para a segunda fase da UBMAP. Inclusive, eu prestei no meu primeiro ano, a primeira fase da UBMAP, e eu lembro que eu passei em primeiro lugar e eu não fiz a segunda fase por achar que eu não ia conseguir. Então, era uma coisa que estava na minha mente e hoje em dia eu vejo que era uma bobagem, que eu não fazia, não ia aumentar minhas chances de conseguir. E hoje em dia eu nem pensaria, óbvio que eu faria a segunda fase, mas realmente eu não posso me culpar por isso, porque o ambiente que eu estava favorecia muito a essa, como é que eu posso dizer, essa falta de crença em mim mesma, essa falta de crença porque eu era mulher, e eu achava aquilo normal até a gente fazer essa pesquisa e ir atrás. Então, isso me faz pensar quanto muitas vezes a gente acaba achando normal determinadas situações até a gente ir atrás e descobrir que não é normal. Eu concordo muito com essa parte de se sentir representada até dentro desse meio de pesquisa e de escola, né? Porque geralmente o professor, ele é aquela pessoa que você tem como confiar, né? Aquela pessoa que você confia para realizar seus trabalhos, para ir atrás das oportunidades no geral. E quando você não se sente representada ali, quando você não se sente confortável naquele meio para ir buscar aquilo ali, a gente acaba ficando para trás por motivos que não são falta de vontade. E para mim, oportunidade. Para mim, quando o motivo não é falta de vontade, nem falta de oportunidade, eu já fico assim, peraí, vamos resolver isso aí, né, meu amor? Vanessa, você quer falar alguma coisa? Só queria acrescentar uma coisinha. Vocês já falaram bastante coisa e eu vivi alguma dessas coisas. A questão do professor, eu tenho uma coisa para compartilhar sobre isso. Do nono ano, eu comecei a fazer Olimpíadas, assim, de matemática, e uma coisa que me marcou muito, até nos próximos anos, é que eu já escutei muito de professores que, assim, os meninos eram melhores em matemática, e isso ficou em mim, ficou muito marcado, muito difícil de desconstruir isso. No entanto, que eu levei isso até meu segundo ano do ensino médio. Foi quando eu entrei no Elas Têm Poder que eu comecei a entender o que estava acontecendo, comecei a estudar sobre isso, que eu percebi que, na verdade, era assim que funcionava. E que eu podia, sim, ter o que os meninos estavam tendo. E não desisti das Olimpíadas, mas mesmo assim eu me questionava se o que eu estava fazendo era para mim mesmo. Mas eu consegui superar esse sentimento. Mas eu acho que os professores sociais nessa inspiração mesmo do jovem, porque eles são um modelo, né? Eu já tive as mulheres que tratavam os meninos com exclusividade. E isso é desmotivante demais. Nossa, eu posso falar uma coisa rapidinho, bem relacionada com o que a Vanessa falou? Ok, então,
você me lembrou de uma coisa. Quando eu estava no terceiro ano, me preparando também para as Olimpíadas de Astronomia, eu estava tendo uma aula da seletiva sobre sistemas de coordenadas, né? E esse é um tema bem, assim, que pode ser um pouco difícil para, assim, todo mundo, porque é muito abstrato, sabe? Assim, a gente passa a vida toda na escola aprendendo trigonometria e que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E aí, quando chega, porque o sistema de coordenadas abrange bastante trigonometria esférica. E na trigonometria esférica, a gente vê que a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico é sempre maior do que 180. Aí você fica tipo, tudo bom? E eu estava tendo uma aula e o professor desenhou um sistema de coordenadas equatorial, se não me engano. E eu estava assim, de boas, na minha. Ele tinha desenhado, estava sentado, e a gente só estava tipo, copiando a lousa, entendeu? E eu tava, assim, olhando pra figura, só tentando absorver mesmo. Sim, nada, tava lá quietinha. E eu acho que eu era a única na aula, naquele dia, dos alunos todos, assim, eu era a única menina na aula, na verdade. E aí, ele olhou assim pra mim e falou assim, olha, fica tranquila se você não conseguir entender tão facilmente, porque é cientificamente comprovado que meninas têm mais dificuldades para entender figuras em 3D, como é? Isso, figuras 3D do que meninos. E aí eu fiquei assim, quando eu vi isso, eu fiquei, beleza, tudo bem então. Eu só balancei a cabeça concordando com ele. Porque, tipo, como eu vivia, como a Vitória falou, ela mencionou que vivia na bolha da família dela, né, que encorajava ela. Eu vivia a minha bolha não apenas da família, mas também na escola com os meus amigos, porque sempre apoiavam a gente e tudo mais. E aí eu não me toquei, sério, assim, da gravidade do que ele falou, entende? E aí, beleza. Daí, quase 4 anos depois, eu estava participando da CPJ, né, a Conferência de Protagonismo Juvenil, que inclusive foi onde o Elas Têm Poder surgiu. A gente estava rolando uma mesa redonda sobre mulheres na tecnologia, e a Juliana Stradiotto mencionou que passou pela mesma situação na escola, mas numa aula de geometria. E o professor falou exatamente a mesma coisa. E aí, quando ela disse isso, eu lembrei do que o meu professor de astronomia falou em 2016, foi 2016, e eu fiquei, mano, meu professor já me disse isso. E eu, tipo, eu nunca tinha me tocado, sabe, do quão estúpido era. E aí eu fiquei, nossa, assim, você percebe a importância de existir a discussão sobre esse tema e de trazer as pessoas para essa temática, não apenas meninas, mas também meninos, mas principalmente meninas, para perceberem quando algo assim acontece e você parar e pensar, tipo, não, opa, isso não tá certo, assim, não é para ser assim, não faz sentido. Acho que era isso que eu queria falar mesmo. Eu queria pontuar uma coisa também. Na fala da Maria Clara, que ela falou sobre não se sentir capaz de fazer certa coisa. A gente, como mulher, a gente cobra muita perfeição. É inconsciente até. Chega a ser inconsciente, mas a gente cobra. Sim. A própria... Eu sigo bastante aquele grupo Elas Programam, da Cíntia Coelho, e ela fala bastante disso no campo do trabalho, né? De tipo, tem uma vaga que está falando para cumprir tantos requisitos e você não tem um. Você, como mulher, você não vai se aplicar porque você não tem um, tá ligado? E o homem é assim, eu tenho um desses 7 aí, Brown. E, mano, é isso, sabe? Meninas, não tenham medo de se arriscarem. Não tenham medo mesmo, porque, assim, muitas oportunidades surgem de quando você se arrisca. E você ter medo de se arriscar é você ter medo de novas oportunidades chegarem até você. Então, é só isso mesmo que eu queria falar. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Eu queria só reforçar mesmo o que a Vitória falou, que eu acho que a gente se encorajar mesmo, né, ocupar esses espaços, porque eu também lembrei de uma situação, né, vocês falando, que no primeiro período, né, eu chegava muito cansada do trabalho. Eu trabalhava, na época, muito demais. Às vezes eu perdi o primeiro tempo, pegava a matéria com os meninos e tudo mais.
Eles ficavam, às vezes, no laboratório me explicando matéria. E aí um professor, no primeiro período, ele virou para mim e falou assim, por que você não muda de curso? Então, assim, tipo, eu me senti, tipo assim, caraca, será que eu não tô levando jeito e tudo mais? E eu pedia explicação para ele não me explicava. Ele explicava para os meninos com a maior paciência do mundo, mas quando ele sentava na minha mesa, ele falava, sabe, tipo, ele não dava atenção. Aí, tipo, pedia para alguém explicar para mim, enfim, era nesse ritmo. Então, eu acho que, além da gente precisar se empoderar também, procurar lugares seguros, né? Então, por exemplo, por mais que tivessem professores que eram assim, eu tinha o meu lugar seguro, que eram os meninos, que era o grupinho que eu tinha formado. Então, por mais que tipo, eu me desanimasse de uma certa forma, porque eu falei, poxa, estou tentando tirar uma dúvida com o professor, ele não quer tirar, não quer me explicar, que seja, mas eu tenho um lugar seguro para poder correr, para poder aprender, e por aí vai. Então, eu só consegui me formar, de fato, porque eu tive um lugar seguro para poder correr. E eu acho que Elas Têm o Poder tem esse intuito, né, de tipo ter um lugar para as meninas correrem e se empoderarem para poder ocupar os seus espaços aí dentro da tecnologia, da matemática, da ciência, por aí vai. Ai, isso é muito legal. Eu posso. Pode. Conflito. Pode. É muito legal que, ainda que você estava lá no meio repleto de meninos, você conseguiu encontrar um local seguro no meio dos meninos e que eles te ajudavam, assim, isso é muito lindo, sabe, assim, eu achei muito fofo mesmo. E retomando o que a Vitória falou de perfeição, isso é muito verdade, assim, a gente sente que a gente precisa ser, o quê? 5 vezes, 10 vezes melhor do que um menino, um homem que é considerado bom ou ótimo para ser considerado bom, assim, para a gente receber credibilidade pelo que a gente fala, para as pessoas realmente acreditarem, assim, não, realmente, está falando, a gente vai acreditar e vamos fazer desse jeito mesmo, de acordo com o que ela falou. Porque, senão, assim, você até se sente desencorajada de falar qualquer coisa. A questão de tirar dúvida, né, na faculdade, você não se sente bom o suficiente, ou você achar que a sua pergunta não é digna de ser falada diante da turma toda, para o professor ouvir, para todo mundo ouvir, e o professor ir lá responder. Você acha que é só uma pergunta besta, sei lá. E um dia desse, assim, acho que mês passado, eu estava participando de um processo seletivo e eu tinha que enviar um planejamento de uma coisa. E eu não tinha conseguido fazer um planejamento muito bom e eu estava assim, não, eu não vou mandar isso aqui, eu não vou mandar de jeito nenhum, eu vou sair do processo seletivo porque eu não gostei de como tá e eu não quero mandar, vou sair. E aí eu estava falando com uma amiga minha incrível, maravilhosa, porque ela estava me apoiando bastante nesse processo seletivo e ela foi e falou para mim, não, olha, você vai envia sim, você é incrível, você não vai deixar de aplicar porque você não está gostando. E aí eu enviei. Aí quando eu enviei, ela falou uma coisa muito legal, ela falou assim, olha, eu tô muito orgulhosa de você, parabéns por ter enviado, sério, porque você enviou e você, assim, tá quebrando estereótipos de que a gente não, assim, a gente tem que fazer tudo perfeito sempre, tem que estar sempre certa, sempre, em todas as situações, e não pode errar em nenhuma situação, e você foi lá e mandou esse planejamento, mesmo não estando como você queria, ou mesmo você não gostando de como ele estava, você mandou mesmo assim. Então, sério, eu fiquei assim, nossa, vou chorar. Foi muito lindo e eu queria compartilhar aqui com vocês. É isso. Eu só queria falar mesmo a questão que a Elaine falou sobre procurar um local seguro, assim, procurar se empoderar. E, assim, realmente, gente, faz toda a diferença. Porque, assim, não é falando... eu não sou a maior empoderada do mundo, sabe? Mas eu tenho uma boa base aqui em casa e eu ter tido essa boa base foi o que me fez lutar para estar onde eu tô aqui agora, sabe? Então, se você não tem uma boa base em casa, procurem mesmo comunidades na internet, assim, de mulheres que elas... Mano, mulher agora tá todo mundo tá se apoiando, todo mundo quer ver a outra crescer, e é isso, e eu tô achando isso sensacional. Então, é isso, gente, só isso mesmo que eu queria falar.
Ai, gente, eu acho isso o máximo, sabe? Tipo, que a gente esteja aqui quando a gente está conversando e falando sobre essas dores e às vezes esses problemas que a gente enfrentou, que na hora ou doeu muito na gente e a gente achou que a gente não ia sair dali, ou a gente não percebeu que era, de certa forma, uma violência contra a gente, sabe? Contra aquilo que a gente acreditava que a gente queria ser e que a gente é hoje. Então, trazendo para esse lado da educação, realmente é uma coisa muito complicada. Eu falo como uma pessoa que parou, tipo, há algum tempo atrás, para analisar os meus professores, por exemplo, de ensino fundamental e ensino médio. Quantos professoras de matemática eu tive, entendeu? Quantas professoras de física eu tive? O máximo diferencial que eu encontrei aí foi uma professora de química, que era a única área em que eu tive professoras na área de exatas, assim, mais para biológicas do que exatas em si, que era química. E eu só tive uma professora de matemática no 9º ano, entendeu? E naquela época eu não percebia, tipo, eu não olhava e percebia, tipo, meu Deus, essa mulher é a única professora de matemática que eu já tive na minha vida. Eu nunca encontrei ninguém que tivesse uma professora de matemática, tipo assim, especificamente matemática. E hoje em dia eu olho para isso e falo, meu Deus, que mulher incrível. Que mulher incrível, porque há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, ser professor para mim já é, tipo assim, o auge. Para mim a pessoa tem um estado de evolução diferente. E professora de exatas, eu falei, gente, como que eu não tinha, tipo, percebido, sabe, naquela época, como que eu não olhei aquilo ali e falei, perfeito, entendeu? Então, trazendo para esse lado da educação, como a gente aplica a área de STEM, né, a área de tecnologia, como uma forma de inserir, de agregar pessoas, de agregar mulheres, de usar essas ferramentas para acabar e para não só essa coisa da desigualdade de gênero em si, mas a desigualdade social, como essas ferramentas tecnológicas e de inovação que a gente hoje em dia tem utilizado, conseguem diminuir barreiras que antes a gente achava que eram intransponíveis. Tipo, como vocês veem essa utilização, como vocês veem o STEM como essa ferramenta? Alguém gostaria de começar? Vitória? Bem, a STEM, ou assim, né, para quem não sabe o que é STEM, é uma sigla em inglês, né, que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E, assim, ela propõe, assim, a união de todas essas matérias, essas áreas, para solucionar alguma coisa, algum problema. E ela está sendo aplicada muito na área da educação, né? E quando você pensa assim, aplicar a STEM na educação, você pensa assim, projetos de robótica, projetos sei lá o quê, inteligência artificial, carros voando. E não é bem assim, gente. A STEM, ela tem uma abordagem muito mais prática, simples, que pode ser aplicado, inclusive, em escola pública. Hoje tem se você pesquisar na internet, você acha várias maneiras de se aplicar a STEM, tendo muito ou pouco recurso. Então, assim, a STEM, por ela ser uma coisa prática, ela envolve mais o aluno, né? Isso desde alunos pequenininhos, até, sei lá, na faculdade, que eu queria tanto que meus professores fizessem assim comigo, mas enfim. Então, eu acho que a STEM, ela vem exatamente nisso, sabe? Por ela conseguir, assim, ser aplicada tanto em qualquer tipo de nível de recurso, ela contribui bastante para a diversidade dentro da ciência, né? Ela consegue agregar pessoas que não têm muito acesso, pessoas da escola pública, pessoas de escola particular, e consegue incentivar os alunos, novas pessoas, para entrar dentro dessas áreas. Então, eu acho que o papel da STEM é exatamente esse hoje em dia, de ser algo acessível, assim, uma ferramenta para inserir mesmo as pessoas. Mas alguém gostaria de falar sobre isso, sobre esse tópico? Não, Maria, pode vir, vai lá.
Tá. Pode ir. Ok. Então, eu enxergo um STEM como, assim, um instrumento de acessibilidade e inclusão, como a Vitória falou, pelas plataformas de curso online, né? EDX, Coursera, Khan Academy até, que estão levando a educação de forma online para locais onde, assim, a educação antes não chegava apenas fisicamente, né? Assim, com escolas e tudo mais. Sei que ainda tem locais que não têm acesso à internet, e isso também é um problema. Mas, assim, só de conseguir chegar em regiões que, pelo menos, tem internet, mas não tem um local para as pessoas aprenderem, eu acho que as ferramentas já são, assim, um grande avanço. Por exemplo, cursos no EDX sobre, não sei, criptografia, um tópico, assim, bem além, que a gente não consegue encontrar facilmente nas universidades, ou eu não posso falar, eu vou naquela escola aqui perto da minha casa porque tem curso de criptografia, eu quero aprender criptografia, não sei, um exemplo. Eu posso ir lá online, clicar e assistir, assim, aquela aula facilmente, e encontrar materiais na internet que podem me ajudar a entender mais sobre aquele assunto. Então, eu acho que só aí já está fornecendo, assim, já está incluindo bastante pessoas e sendo uma ferramenta, assim, para a educação, para cada vez mais pessoas poderem aprender sobre temas que não são facilmente acessíveis para elas. Cada vez mais pessoas entrando no mundo de programação, cada vez mais mulheres através de cursos online de programação, possibilitando para que cada vez mais mulheres possam conseguir um trabalho como programadoras e assim conseguir uma renda delas, para elas. Um exemplo também. E eu acho que eu também queria levantar outro exemplo de um projeto de meninas que participaram do Technovation, acho que foi nesse ano ou no ano passado, se não me engano, que eu acho muito interessante. Era um projeto que consistia de luvas que traduziam a linguagem de Libras para as pessoas poderem se comunicar com as pessoas surdomudas. Então, eu não lembro o nome agora do projeto, mas é algo muito interessante que eu acho que serve bastante como exemplo de como a ciência e tecnologia pode ser usada para incluir, para conectar, para aproximar pessoas cada vez mais. Não apenas, sei lá, eu vou dar bem o meu exemplo da minha área, mas, enfim, vou estudar as estrelas e pronto, assim. Claro que o estudo de astronomia, toda a corrida espacial, um exemplo, serviram bastante para o avanço tecnológico, mas eu acho que são exemplos mais próximos da nossa realidade, como a gente pode ver mais diretamente a forma como a tecnologia está servindo para incluir mais as pessoas e levar a educação para as pessoas de um modo que não era, que não podia acontecer tão facilmente antes. Acho que é isso. Sim, eu concordo. Ai, gente, concordo tanto. Ai. Enfim. Maria, pode falar. Tá bom. Eu só queria dizer que a Aline é maravilhosa, porque ela falou uma coisa que representou demais. Porque, basicamente, a gente não pode pensar em trabalhar a educação como se fosse um mundo ideal. A gente não tem como levar a educação para cada pessoa no mundo, infelizmente. O que a gente pode fazer é adaptar isso ao maior número de pessoas possíveis. E, por meio da tecnologia, a gente pode levar isso para muita gente. A gente hoje em dia tem uma tecnologia que eu acho incrível, que inclusive a minha escola está utilizando, que é aplicativos que a gente não precisa de acesso à internet para usar eles o tempo todo. E isso é maravilhoso para quem não tem esse acesso. Então, quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar que o mundo não é ideal e que a gente pode sim tentar fazer a nossa parte de acordo com o possível. Mas a educação no Brasil é uma coisa que está uma realidade bem triste, porque se a gente for pensar, a gente se refere tanto aos gênios do passado, sei lá, Albert Einstein, Nikola Tesla, Mary Curie, Margaret Hamilton. São pessoas incríveis, mas a gente acaba se esquecendo de que qualquer pessoa pode ser um gênio futuramente, mas essas pessoas precisam de oportunidades. E existem projetos maravilhosos, tipo o Inspirasonho, o Elas Têm Poder em si, que apresentam essas oportunidades. E a STEM, ela tem entrado de uma maneira muito presente nisso de apresentar o que já está ali. Por exemplo, a minha cidade, como eu já disse, é uma cidade muito pobre de oportunidades,
Não porque as pessoas não têm interesse, mas porque as pessoas não sabem que aquilo ali existe. Então, a maioria aqui mora em São Paulo ou por ali, mas eu moro no Rio Grande do Sul, que já é interior do Brasil, digamos assim, mas daí eu ainda moro no interior gaúcho. Então, muita oportunidade não chega aqui, e eu não tenho acesso a muita oportunidade que vocês vão ter, por exemplo. E o que eu posso fazer? Eu posso ir atrás, só que para isso eu tenho que ter essa iniciativa, e eu tenho que saber que essas oportunidades existem, no mínimo. Então, esses projetos em si já vêm fazendo uma diferença enorme em fazer as pessoas perceberem que elas podem sim fazer algo e que a oportunidade está ali, é só elas aplicarem. Hoje em dia está muita coisa online, a gente tem mentoria para Enem, a gente tem mentoria para astronomia totalmente de graça, a gente tem mentoria para matemática. Então, tá ali a informação. E a STEM, bom, isso está presente somente na STEM, a gente só tem como acessar essa informação através da internet, através de um computador. E é entendível, digamos assim, é compreensível que muita gente não tem computador, não tem acesso à internet, e por isso existem oportunidades maravilhosas presenciais, mas na pandemia a gente tem que concordar que a STEM está sendo extremamente necessária para a gente seguir a nossa vida, na educação principalmente, porque é muito complicado a gente simplesmente parar por um ano. Então, eu, por exemplo, parei, eu não estou tendo aula desde março, nem online, nem presencial. Então, mas eu vejo minhas amigas, por exemplo, que estão tendo aula, tudo através do computador, e eu acho maravilhoso, assim. Infelizmente, a minha realidade não é a mesma que a delas, os meus colegas, a maioria deles não tem acesso à internet. Então, minha escola não está oferecendo. Mas a STEM está extremamente presente nessa entrega de informação que antes a gente não tinha como ter. A gente meio que centralizava as oportunidades, por exemplo. Tá, vou dar um exemplo do Rotary Interact, por exemplo. Tem o Interact aqui de Bagé e eu só vou ter acesso àquela oportunidade, porque é da minha região. Eu não posso me envolver com um projeto que a maioria das meninas é lá de São Paulo, Nordeste, como eu estou hoje na Elas Têm Poder. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Essa facilidade de encontrar informação. Eu posso acrescentar uma coisa na minha fala? Claro, depois aí vai a Elaine, tá querendo. Pode falar. Beleza. Eu falei sobre... Assim, hoje a gente está aqui falando sobre mulheres na STEM, né? Sobre a desigualdade que existe e tal. E eu acho que a STEM, ela vem exatamente para ajudar nesse ponto. Porque a gente sabe que a diversidade, ela é o que traz o futuro, na verdade. A gente não tem como construir uma tecnologia perfeita, uma ciência perfeita sem a diversidade. Porque, bem, a ciência ela vem para ajudar, né? Se ela vem para ajudar, ela tem que ajudar todo mundo. Então, ela tem que pegar a visão de todo mundo, então todo mundo tem que estar inserido em tudo. E assim, a STEM, ela é muito boa exatamente por isso. Ela incentiva as pessoas a entrarem, ela está dando oportunidade, como a Maria Clara falou agora, principalmente através da tecnologia, através das redes. E, bem, é isso só que eu queria falar. Elaine, pode ir. Bom, aí eu queria só acrescentar uma coisa assim, não sei se tem tanta relação, mas nesse período agora de quarentena, né, eu estava ajudando num projeto social de crianças e exatamente voltado para essa área de educação, porque as crianças ficaram sem escola, né, sem um acompanhamento ali escolar. Então, o que a gente fez? A gente montou um grupo para poder ensinar matemática, essas áreas de exatas que normalmente as crianças têm mais dificuldade. E o legal, assim, da questão da tecnologia é porque tinham professores, né, como era um projeto social internacional, tem uma certa ligação, né, vinham muitos gringos para cá para poder ensinar e tudo mais. Então, através do WhatsApp, que era o único meio que a gente conseguiu para poder fazer com que a desigualdade social ficasse menor, era por aquele meio que as crianças se comunicavam. Então, elas mandavam áudio, enfim. Eu até queria tentar inserir o vídeo, né? E aí foi o primeiro baque que me deu, assim, foi quando eu falei, cara, elas mal têm, às vezes, né, a questão da alimentação e tudo mais, quem dirá uma internet boa para poder conseguir ter acesso a um vídeo, né? Então, foi ele que me deu um baque mesmo de como que é importante realmente
essa questão da tecnologia, pelo menos do jeito que dá, e a gente tentar inserir as pessoas o máximo que der, né? Às vezes não é nem a qualidade, digamos assim, né? Porque, de repente, um vídeo ficaria mais explicativo, ficaria melhor e tudo mais, mas a questão da inserção, que às vezes é muito mais importante também para que aquelas crianças não ficassem tão assim, alienadas de uma certa forma e em meio à quarentena, em meio já tantas coisas acontecendo, sem elas entenderem direito, porque são crianças. E eu acho que a STEM, ela acaba vindo, né, de uma certa forma também para ajudar nisso, ajudar nessa inserção e quebra de desigualdade social também. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Aline, Vanessa? Algum outro comentário, gente? Pode falar. Eu queria acrescentar só uma coisinha. Uma coisa que marcou muito a minha vida, assim, desde muito cedo, muito cedo não, na verdade, lá no primeiro ano, foi que eu tive contato com a possibilidade de ser protagonista da minha realidade. E aí eu queria levantar também o STEM como uma forma da gente incentivar com que os jovens sejam protagonistas, olhem para a realidade deles de forma empática e tentem encontrar soluções com as ferramentas que eles têm no momento. Eu só queria falar sobre isso também. Ai, gente, foi incrível. Agora, depois de tanto conversar sobre mulheres que inspiram a gente, sobre como a STEM ela trabalha nessa inserção educacional, eu queria ouvir de vocês algumas oportunidades nas áreas de cada uma. Temos aqui mulheres que trabalham e estudam várias áreas diferentes, todas voltadas para a STEM, mas que são, de certa forma, diferentes entre si, né? Às vezes a gente agrupa tudo numa coisa só e acha que é tudo a mesma coisa, mas definitivamente não é. Então, eu queria ouvir de vocês, sabe, algumas oportunidades, seja que vocês já participaram ou que vocês têm vontade, já ouviram falar, como é essa parte da área que vocês estão inseridas no momento. Eu posso começar? Então, na astronomia, pelo menos, eu posso mencionar as Olimpíadas Científicas, que abrangem bem mais do que a astronomia, tem várias, assim, física, robótica, geografia, biologia, assim, tudo que é Olimpíada mesmo, de muitas áreas. E a que me permitiu aprender mais sobre astronomia e ser inserida na área foi a UBA, né? Que é a Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, eu acho que ela é um bom meio, assim, para você não apenas se familiarizar com o assunto, mas também testar os seus conhecimentos, assim. E também conhecer outros estudantes pelo Brasil que se interessam por astronomia, né? E aí, trocar experiências, assim, é uma conexão muito legal. E tem também a Escola de Verão de Física da Universidade de Porto, que acontece todo ano, em julho ou agosto, mais ou menos nesse período. Esse ano provavelmente não está acontecendo, porque, né, pandemia, mas quando acontece, assim, é maravilhoso, porque eu nunca participei, eu tive a chance de participar, mas eu decidi não aplicar, porque eu fui bobona, mas, assim, é muito bom, porque a taxa de participação é muito baixa mesmo. É uma coisa em torno de, assim, na faixa de 100 euros, ou menos até, para participar, assim, para estar lá participando. E acho que dura algumas semanas. E aí você tem a escola de física, que tem os cursos de física, astrofísica e cosmologia, se não me engano. São essas 3 partes que você pode se candidatar para uma dessas 3 áreas. Então, assim, é maravilhoso mesmo, é ótimo. Assim, é uma experiência internacional que pode permitir você aprender mais sobre uma dessas 3 áreas. E aí tem também o acampamento que eu participei, que, assim, tem um cantinho especial no meu coração, que é o IOIC, o International Astronomical Youth Camp, que acontece todo ano em algum país da Europa, né? E quando eu participei em 2018, ele aconteceu na Inglaterra. E, assim, sério, é uma experiência maravilhosa para você se conectar com outros jovens pelo mundo, assim, do mundo inteiro. Quando eu participei, eu e a minha outra amiga, que nós somos as primeiras brasileiras a participar do IOIC, e foi, assim, uma experiência maravilhosa, não apenas para poder, assim, você passa 3 semanas numa cidade no interior de um país, assim, que é longe de qualquer cidade grande, então
sei lá, a gente é muito legal porque a gente acorda todo dia, assim, acorda meio-dia, e aí tem um almoço, tem o café da manhã, 1 da tarde, aí o almoço é às 5, e o jantar é à meia-noite, porque você passa, assim, a madrugada inteira fazendo observação com o pessoal, entendeu? Então, é, assim, incrível, costuma acontecer entre julho e agosto também, todo ano. Esse ano ele aconteceu de forma virtual apenas para ex-participantes, inclusive é uma coisa muito legal que eles fazem, eles incentivam os participantes a participarem novamente do acampamento, justamente para fazer, assim, fortalecer essa ideia de família que existe de todo mundo. Então, assim, a galera se conhece muito e costumam fazer reunions no final do ano para ano novo e tudo mais, enfim, é maravilhoso. E você pode trabalhar em um projeto durante as 3 semanas do acampamento, num grupo, no working group que você é selecionado. Quando eu participei, eu estava no working group sobre astrofísica com interferômetros, então eu trabalhei na construção de uma miniatura do LIGO, que é o detector de ondas gravitacionais. Então foi tipo, muito incrível, eu estava trabalhando junto com a portuguesa, ela é maravilhosa, sério, foi muito legal. E foi uma experiência maravilhosa, assim, de tudo que eu, assim, já vivi, acho que foi uma das que eu mais amei e espero muito poder voltar de novo. Podem participar jovens entre 16 e 24 anos de todo mundo. Então, assim, sério, tentem, por favor. Para participar tem que pagar uma taxa um pouco salgada, mas eles oferecem ajuda financeira, principalmente para pessoas que nunca participaram antes. Então, é isso, tentem participar. É maravilhoso. Fiquei feliz por ter 22 anos agora. Mais alguém, gente, que vai falar? Vitória, você vai aproveitar para falar? Vanessa? Pode ser, posso falar. Bom, gente, na área da biotecnologia, para se inserir assim, um pouco mais, eu indico também procurar Olimpíadas científicas no geral, só que eu indico ainda mais estágio voluntário, que eles são muito bem vistos na comunidade científica mesmo. Então, se você gosta de trabalhar, sei lá, se você gosta de animais, busca estágio no Tamar. Se você gosta de planta, busca estágio no Viveiro Manequim Lopes, lá do Ibirapuera. E, assim, o que é mais legal desses estágios voluntários é que você não precisa ter uma graduação. Então, assim, óbvio que se você se candidatar lá e não tiver uma graduação, o seu campo de atuação dentro desses projetos vai ser diferente de alguém que tem uma formação, né? Provavelmente, se você estiver numa área laboratorial, você não vai estar manuseando sozinho lá um experimento, vai estar como auxiliar, alguma coisa do tipo. Você não vai manusear uma tartaruga, sei lá, diretamente, mas, assim, esses estágios, eles são muito bem vistos mesmo, e você tem um contato maior sobre o que é a pesquisa, né? E, assim, tem instituições que possuem esse tipo de estágio e não divulgam muito. Então, assim, não tenham vergonha, tomem partido, enviem um e-mail para elas demonstrando interesse, que elas super valorizam isso. E, assim, oportunidade na área da biotecnologia é o que mais tem, na verdade, sinceramente. Tem oportunidade na área da cosmetologia, para quem curte cosmético e tal, na área farmacêutica, na área dos alimentos, para quem curte planta. Tem a área das plantas ornamentais, que é sensacional. Minha mãe, assim, é louca para eu entrar nessa área, mas eu já falei para ela que não é muito bem o que eu quero. Enfim, a área das orquídeas, assim, né, de reprodução de orquídea, de essas coisas, muito legal. Tem até oportunidade na astrobiologia. Eu não sei informar direitinho, mas eu sei que na Unicamp é o local que, assim, bomba a astrobiologia, gente. É tipo o centro da astrobiologia. E, bem, tem a biotecnologia marinha, que é onde eu quero seguir, porque é muito a minha cara, assim, ficar fazendo pesquisa no mar, mergulhando por aí para coletar coral. É tudo para mim. E tem a área da tecnologia também, que eu já fiz pesquisa, que a gente utilizava a tecnologia para programar um software para a área médica, né, para melhorar exames e tal. Inclusive, tem uma empresa que é carro-chefe aqui no Brasil, que inclusive dá estágio voluntário, que é a DASA.
Inclusive, se algum recrutador da DASA estiver me vendo, aqui, ó. Enfim, mas a biotech é uma área realmente muito ampla. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, inclusive, procurar o Elas Têm Poder, que aí vocês entram em contato comigo para a gente conversar. Mas, assim, vão para a biotech, gente, é isso. Quem gostaria de falar agora? Maria. Então, gente, a respeito da informática, a gente tem literalmente milhões de oportunidades. A gente tem cursos gratuitos em plataformas como a edX e... Ai, esqueci o nome da outra. Até a Aline falou mais cedo. Coursera. Eu acho que é assim que fala, não sei. Essa aí. Só que a gente tem muitas plataformas. Inclusive, o IFSU está oferecendo curso, o IFRN está oferecendo curso, o IFRS está oferecendo curso, a USP está oferecendo curso, a UFSC, a UFMG. Tem muita faculdade, principalmente agora na pandemia, tem muita oportunidade. Mas de projetos, tem um projeto que mora no meu coração, que não é para um público mais jovem, é um público mais para mulheres, mas é um público mais velho, que é o Laboratória. Ele é um projeto internacional, ele é organizado pela Mariana e pelo Herman, e basicamente eles buscam mulheres que querem uma perspectiva de carreira, que querem um bom emprego, e eles dão essa formação na questão do front-end, se eu não me engano, eles não trabalham com back-end, mas é realmente incrível. Vocês deem uma pesquisada no Google, porque o propósito deles, tu lê ali, é incrível. Eles falando, tu vê a paixão que eles têm por aquilo ali. Então, realmente, mora no meu coração. Mas tem muitos outros projetos. Vive tendo Hackathon, agora teve o Hackathon do STEM para Minas. E o Hackathon é uma forma maravilhosa de tu te inserir na área da STEM, porque tu vai ter contato com... tu vai ter um contato muito grande com pessoas daquela área. Tu vai ter contato com pessoas do design, tu vai ter contato com pessoas dev, que é programação, tu vai ter contato com business, tu vai ter contato com... esqueci o outro. Mas tu vai ter esse contato muito grande com pessoas que gostam da mesma coisa que tu, e tu vai ter que trabalhar em equipe, porque não tem como tu participar de um hackathon se tu não tiver uma união muito forte para te não matar ninguém durante o hackathon. Mas é uma experiência incrível. Eu realmente indico demais participar da hackathon, e eu não lembro exatamente qual é a idade do laboratório, mas acho que não tem bem uma idade específica, mas a média da idade deles é de mulheres acima de 30 anos, mas é só uma média, não quer dizer que eles não vão aceitar ninguém abaixo de 30 anos. Mas é basicamente isso, tem muita oportunidade. Se tu colocar ali cursos na área da informática, vai aparecer 500 trilhões de cursos. Só acrescentar uma coisinha na fala da Maria Clara, rapidinho, que também tem, para programação, tem a Reprograma, que oferece bootcamps em tanto front-end quanto back-end, e tem a Programaria, que vez ou outra divulga cursos, bootcamps também em programação, então, bem legal. E tem o STEM para as Minas, como a Maria Clara falou, terminou hoje o Hackathon do STEM para as Minas, e para quem não conhece, o STEM para as Minas é um projeto de divulgação de oportunidades em STEM para meninas, para mulheres, então é uma ótima fonte para encontrar oportunidades assim. Vamos lá também. Eu queria só acrescentar também, falar que o laboratório parece, se eu não me engano, é acima dos 18 anos, a partir dos 18 anos, né? E é isso. E tem a Woman Who Codes, alguma coisa assim. Woman Who Codes, né? Então, elas também dão bastante bootcamps, essas coisas. E, eu queria aproveitar que você falou do STEM para as Minas, eu tô como mentora lá, e as minhas meninas estão aqui assistindo a gente. Beijo para vocês. Famosa demais ela. Vanessa, Elaine, quem gostaria de falar agora? A gente já está quase no finalzinho. Bom, eu lembro que quando eu comecei a estudar programação, eu lembro que eu cheguei a fazer
aquele Code Academy, não sei se vocês já ouviram falar, que é bem legal também. Eu achei ele bem didático. O que mais? E para questão de mulher e tudo mais, se inserir, eu gostei muito de ter participado do Startup Weekend Woman, voltado para mulheres, apesar do foco não ser programação, é uma imersão, então você aprende de tudo um pouquinho, né, de negócios, de programação, de design, então você aprende o empreendedorismo, eu acho que é uma boa forma de se inserir também. Dentro da área que eu atuo hoje, que é marketing, né, e eventos, tem um evento que eu achei sensacional, que eu fui, acho que foi em 2018, se eu não me engano, que é o maior evento da América Latina de marketing e vendas, que é o RD Summit, que é lá em Florianópolis. Então, quem se interessa também pela área de marketing digital, enfim, é sensacional o evento. É um evento, assim, para 10 mil pessoas. Quando eu olhei, eu falei, caramba, que evento. Eu lembro que foi até, nesse ano que eu fui, foi até, esqueci o nome dela agora, mas enfim, várias pessoas, assim, importantes, assim, representatividade, uma moça da NASA, que foi lá e tudo mais, eu lembro da palestra dela até hoje, que ela falou uma frase, assim, que ela falou que ela colocou lá, né, I am impossible, uma coisa assim, né, que isso é impossível, e ela falou assim, vamos substituir essa frase e falar que é possível, né, que é possível acontecer. Então, eu lembro que ela contou uma história de uma menina, enfim, esse evento para mim marcou e ela também, sensacional. Enfim, eu acho que tem vários eventos e várias áreas dentro de marketing digital também, que acaba tendo uma certa relação com tecnologia, para quem quiser também se inserir dentro da área. E o Hack in Rio também, que eu cheguei a participar. Aí o Hack in Rio já é mais voltado para a tecnologia mesmo, para programação, porque tem que entregar o código. E todos os eventos não vou lembrar o nome. Mas tem vários hackathons também voltados para isso, né? Para imersão e tudo mais. Acho que imersão, eu acho que é um ótimo aprendizado, assim, para quem quer realmente se aventurar aí na área de desenvolvimento, de tecnologia e empreendedorismo. Vanessa, sinta-se à vontade. Então, a gente vai falar de uma forma mais geral, assim, de algumas oportunidades que tem para o ensino médio. Vocês falaram de algumas Olimpíadas, né? E aí eu lembrei de uma coisa que me ajudou muito. É um site que chama... Eu não sei falar se é Noic, mas Noic. E lá tem um monte de guia legal de todas as Olimpíadas, de informática, de astronomia. Me ajudou muito quando eu estava na OPA. E é incrível, vale a pena conferir lá o que eles disponibilizam de material. Agora, sobre a ciência no ensino médio, isso é uma coisa que eu não acreditei por muito tempo até o início desse ano, quando eu participei de um projeto chamado 30 Dias de Ciência, da BRIC. Acho que a Maria também participou. Foi incrível, assim, porque eles meio que introduzem a gente na ciência, no quão possível e quantas pessoas estavam fazendo isso. E completar, assim, essa oportunidade de fazer ciência na escola. Existe, acho que uma coisa de guias e desafios do Cientista Beta. Cientista Beta é um instituto e que tem um projeto de iniciação científica chamado Decola Beta para ensino médio. E esse ano eles não fizeram não fizeram esse projeto, só que eles disponibilizaram materiais para todo mundo que quiser olhar, pegar lá e seguir tanto os guias quanto os... Vale a pena dar uma olhada, são muito bons. E, por fim, quando você tem um projeto científico, você pode levar ele a um monte de feiras, e não só levar o seu projeto, como também visitar. Atualmente está um pouquinho difícil, porque nada está sendo presencial, mas quando forem presenciais, você também pode ver os projetos. Então, nesse sentido, a gente tem algumas feiras, como a Febrace, que para quem tem projeto, está aberta até 30 de novembro. Também tem a Mostratec.
tá aberto, acho que até o início de outubro, eu não sei exatamente. E, por último, eu queria falar da Infomatrix, que, na verdade, é uma feira científica, ela tem várias modalidades muito legais para todo mundo, para qualquer pessoa mesmo. E as inscrições estão abertas até dia 20 de setembro, então vale a pena dar uma conferida lá. Eu acho que é isso. E aí, gente, mais alguma de vocês tem algo a acrescentar? Eu tava vendo que a gente não tem perguntas lá no YouTube, mas se alguma das meninas que estiver assistindo quiser fazer perguntas, a hora é agora, ali no chat. E eu queria saber de vocês, se vocês têm mais algo a acrescentar, algum comentário que vocês não fizeram ao longo dessa mesa, sintam-se à vontade. Eu queria acrescentar, ainda na parte de oportunidades, para a Vitória lembrou sobre os estágios voluntários e, sim, tem também, assim, você buscar em universidades se tem algum professor que você pode, assim, você procurar os professores que trabalham naquela universidade, se tem algum realizando algum projeto na sua área de interesse, se você está no ensino médio, né, no caso, algum professor realizando alguma pesquisa na sua área de interesse, se você gostaria de aprender mais sobre, você entrar em contato com ele, mandar um e-mail e falar que você tem interesse em realizar um estágio voluntário, uma pesquisa voluntária, auxiliar ele de alguma forma para poder se aproximar mais dele e da pesquisa dele ou dela. Nossa. E se na sua cidade tem algum observatório ou planetário, você também, para astronomia, né, você pode tentar entrar em contato com os responsáveis por eles, né, para poder auxiliar, estagiar também voluntariamente no seu observatório ou planetário, justamente para se aproximar mais da astronomia, né, ter uma experiência melhor de como que funcionam esses locais. E uma última coisinha é que, se eu não me engano, alguém falou da Unicamp ser, assim, tem muita pesquisa voltada para a astrobiologia, e eu lembrei que pertinho tem... Boa, tinha que ser. A Vitória falou isso, e eu lembrei que pertinho da Unicamp tem o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa, e a outra coisa que eu esqueci agora, e no CNPEM tem o Sirius, inclusive, que, se eu não me engano, ainda não foi inaugurado, e quando for inaugurado vai ser provavelmente o maior acelerador de partículas do mundo, algo assim. Alguma coisa assim. E o CNPEM, todo ano, ele abre inscrições para bolsa de pesquisa para alunos do ensino médio, se não me engano, são para alunos do ensino médio, mas sim também para alunos da graduação, para realizarem pesquisa lá dentro. E lá, assim, tem gente fazendo pesquisa em muitas áreas, assim, desde astronomia até física de partículas, e sustentabilidade, biologia, química, assim, muitas áreas mesmo. É um local incrível, então, realmente, se você quer fazer pesquisa, fica de olho nessas instituições, como o CNPEM, que geralmente costumam liberar bolsas de pesquisa, tanto para quem está no ensino médio, quanto para quem está na graduação. Então, é isso. Eu queria continuar essa fala também. É exatamente esse lugar que eu tinha esquecido o nome, CNPEM. Lá mesmo, gente, astrobiologia, lá é o berço. E a Aline falou um negócio que realmente, assim, se você está no ensino médio, tem interesse já numa área específica, de pesquisa, principalmente, entra em contato, procura algum professor de alguma universidade, principalmente pública, que eu acho que a comunicação é mais fácil, né? Mas não sei. Tenta a comunicação com eles para poder conhecer o projeto deles, fala que você tem interesse, que isso é super valorizado pelos professores de lá, antes de tudo, pelos professores de lá. Se você quer seguir na área da pesquisa, você tem que ser bem visto pelos professores, você tem essa coisinha de indicação, essas coisas tudo. Então, é isso, gente. Vão atrás do que vocês queiram e sem medo. Ai, é isso, meninas. Eu acho que, por agora, os nossos tópicos que a gente tinha separado para mencionar aqui
já foram encerrados e como não temos perguntas no YouTube, eu queria agradecer principalmente a todas vocês, né, gente, por terem estado aqui disponibilizado essas horas para conversar com a gente, para expor como é a vivência de fato de mulheres e meninas na STEM. E agradecer por a gente estar cada vez mais espalhando essas oportunidades, espalhando essa corrente que a gente tem feito para trazer mais mulheres e meninas e incentivar essas mulheres e meninas a correr atrás do que elas querem. Então, muito, muito obrigada. Quem quiser se despedir, falar alguma coisinha, pode dar um tchau aí. Mas, por mim, é isso. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Eu quero falar muito obrigada a vocês por convidar eu aqui para estar aqui hoje. É muito bom mesmo, vocês são maravilhosas. Eu me sinto em casa, assim, estando no Elas Têm Poder com vocês. De verdade. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a live aqui, esteve com a gente. Segue a gente lá, @ElasTemPoder, no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à biotecnologia, vocês podem mandar a pergunta ou para o Instagram mesmo, que eu respondo, ou pelo meu e-mail mesmo, victoria_e-mail@yahoo.com.br. Pode entrar em contato, que eu vou ser muito feliz em tirar a dúvida de vocês. Eu queria falar também, queria agradecer por essa oportunidade e a todos que assistiram, né? Assim, foi uma conversa muito gostosa e muito motivadora a continuar, não apenas na ciência, mas também lutando por mais representatividade em STEM, através do Elas Têm Poder e de quaisquer outras formas que a gente encontrar. Foi muito bom mesmo. Nossa, eu ia falar outra coisa, eu esqueci, meu Deus do céu. Lembrei. Se mais alguém também, como a Vitória jogou isso, eu vou lançar aqui também. Se alguém quiser saber mais sobre como é fazer graduação em astronomia, ou oportunidade de pesquisa, Olimpíadas Científicas ou sobre o IOIC, pode me chamar também no Instagram, que eu respondo lá. Pode chamar Elas Têm Poder, que eu respondo. E acho que é isso. Obrigada, gente. É isso então, galerinha. Um beijo, obrigada por terem assistido. E mulheres, obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau.